corrompe, mas aquele que observa a lei, este é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz isso lá na palavra de Deus. E o nosso tema central das quartas proféticas, que será toda terceira quarta-feira do mês. Nós estamos iniciando hoje na terceira quarta-feira do mês de março. Então, toda terça e quarta-feira do mês, no decorrer deste ano, nós estaremos aqui realmente falando sobre as profecias. E o nosso tema geral é como entender as profecias da Bíblia. Certo? Como entender as profecias da Bíblia. Muito bem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que as profecias da Bíblia, elas se dividem em duas partes. Ok? Vou colocar aqui, né? Como entender as profecias da Bíblia? Bem, as profecias da Bíblia, elas se dividem em duas partes. Elas podem ser clássicas e elas podem ser apocalípticas. Então, as profecias da Bíblia podem ser profecias, certo? Apocalípticas. Pronto. As profecias clássicas. As profecias clássicas, elas são literais, certo? Elas são literais. Então, quando Deus ia falar para os profetas, profecias clássicas eram através de sonhos, visões e etc. Certo? Então, essas profecias clássicas, elas também são condicionais, certo? Elas são condicionais. Depende muito da ação humana, ela pode se cumprir ou não, certo? Vamos rapidinho aqui, abrir o livro de Jeremias, 18, 7 e 8. Jeremias 18, 7 e 8. Por gentileza, alguém pode ler para mim esse texto? Porque se eu for abrir aqui vai demorar um pouco. Por gentileza. Evantina, achou? No microfone aqui, fica audível. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Tá vendo? Então aí é um exemplo de uma profecia clássica. Deus falou, se tal nação se arrepender do mal que eles estavam praticando, também Deus ia se arrepender do mal que ele ia fazer contra aquela nação. Então isso é profecia clássica, depende muito da ação do ser humano. Se o ser humano realmente se arrepender do mal que estava fazendo, Deus também se arrepende e não vai fazer o quê? E destruir. Então, um exemplo, por exemplo, no livro de Jonas, no capítulo 2, a Bíblia fala que Nínive estava sendo uma cidade de 120 mil habitantes e estava subvertida, porque a perversidade estava tomando conta daquela grande metrópole. E Deus havia dito para Jonas que ele ia destruir Nínive no cabo de 40 dias, e que Jonas deveria ir lá e pregar a palavra. Se as pessoas se arrependessem, Deus ia se arrepender e não ia destruir, mas se o povo continuasse na maldade, Deus ia destruir aquela cidade. O que foi que aconteceu? Capítulo 3. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jonas foi lá e pregou a palavra na cidade de Nínive, rodeou Nínive em torno de 3 dias, e o que aconteceu? O povo se arrependeu, o rei se arrependeu, e eles proclamaram um jejum de saco e cinza, ficaram até sem comer durante alguns dias. E o que aconteceu? Deus destruiu aquela cidade? Deus não destruiu a cidade por causa de quê? Por causa da ação dos seres humanos. Os seres humanos se arrependeram dos pecados, né? E aí Deus também arrependeu do mal que ia
que ia fazer. Então, a profecia clássica depende da ação do ser humano. Elas podem se cumprir ou não. Então, existem vários exemplos de profecias clássicas no livro de Joel, de Sofonias, de Jeremias, no livro de Amós, de Oséias, de Abacuque, de Obadias, entendeu? Então, existem vários exemplos de profecias clássicas lá no Velho Testamento. Agora, profecias apocalípticas, elas já são diferentes, certo? Elas são escritas de maneiras simbólicas, na maior parte delas são escritas de maneiras simbólicas, que às vezes você não entende como você lê, certo? Não entende como você lê. Então, é por esse motivo que é apocalíptica. Então, elas já são incondicionais. Não depende da ação do homem. Ela já é incondicional, certo? Então, apocalíptica é profecias simbólicas, e são incondicionais. Já essa aqui é condicional, que depende da ação do ser humano. Ela pode se cumprir ou não, certo? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O livro de Daniel, por exemplo, é um livro que contém 12 capítulos, mas está enquadrado em um conjunto de profecias apocalípticas. Sabe por quê? Porque o livro de Daniel, a maior parte dele é escrito através de símbolos. Um exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, certo? O livro de Daniel, capítulo 2, lá existe uma profecia, que é uma profecia apocalíptica, Daniel 2. Não vai importar muito os garranchos aí não, viu, gente? Por gentileza, certo? Então, o livro de Daniel capítulo 2, e, por exemplo, o verso 44, nos fala a respeito de quê? Do fim do mundo. Nos fala do desfecho final da história desse mundo, certo? Então, ali, a Bíblia está dizendo o quê? Que no final, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim. E Daniel viu o quê? Uma pedra que do alto tinha sido cortada sem auxílio de mão. E quando essa pedra desceu, ela esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Então, essa profecia está falando a respeito da vida de Jesus, amém? Amém. Então, é uma profecia apocalíptica que foi escrita através de símbolo, que era simbolizada por uma estátua, certo? Que o rei havia realmente sonhado, o rei Nabucodonosor, certo? Então, é uma profecia apocalíptica. Então, as profecias apocalípticas, por exemplo, as profecias do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Então, as profecias do livro de Apocalipse, que são apocalípticas, então elas estão em conjuntura com o livro de Daniel e o livro de Ezequiel, certo? Então, muitas partes das profecias do livro de Apocalipse, para você entender, você tem que consultar o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Então você abre um texto, você não entende o texto, você recorre a outro texto vai abrir realmente a resposta para você poder entender o significado da palavra profética, certo? Então eu queria dizer para vocês o seguinte também, aqui por exemplo, como entender as profecias da Bíblia. Para nós entendermos as profecias da Bíblia, é necessário algumas coisas. Primeiro, existem alguns conceitos para entender as profecias. Segundo, a Bíblia, botar abreviado, a Bíblia, ela interpreta a si mesmo, certo? Que maravilha, né? Porque se a Bíblia não interpretasse a si mesma, independesse da ação do homem, aí a gente estava perdido. Existe muita gente que são religiosas e elas procuram interpretar as profecias
da maneira que elas querem interpretar e acaba realmente ficando nadando em maionese. Entendeu? Então aqui, número 3, no caso, as mensagens dos livros proféticos, elas são proféticos, elas são simbólicas. Está vendo a diferença para a profecia clássica, para a profecia apocalíptica? Então, para a gente entender as profecias, primeiro é necessário fazer o quê? Existem alguns conceitos para entender as profecias da Bíblia. Segundo, a Bíblia interpreta a si mesma. Terceiro, as mensagens dos livros proféticos são simbólicos. Então, por exemplo, lá no livro de 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala assim: porque nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Significa interpretação. Então, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Certo? Então, para a gente poder realmente ficar mais por dentro do assunto, a gente tem que fazer realmente, digamos assim, uma tabela de conversão. Certo? Eu vou fazer aqui um exemplo para que vocês possam realmente ter mais ou menos uma ideia de como é que faz para a gente poder entender realmente as profecias apocalípticas. Certo? Então, vou botar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui né, nessa coluna, vou colocar aqui nomes, aqui eu vou botar, por exemplo, textos, e aqui eu vou botar significados. Vou fazer uma divisão aqui para ficar melhor, certo? Então, veja bem, nomes, eu vou citar um exemplo para vocês, viu? Por exemplo, se a gente ler o livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 1, o que João viu? João viu o quê? Uma besta que saiu da onde? Do mar. Então vamos pegar aqui a palavra besta, certo? A palavra besta, o texto é Apocalipse 13, versículo 1, certo? Então vamos pegar aqui um outro texto, um outro nome. Vou pegar aqui a palavra mar, o texto é o mesmo. Vou pegar aqui, por exemplo, a palavra chifre, e o texto é o mesmo. Vamos lá. Então, o João viu sair do mar, o quê? Uma besta, né? Uma besta que tinha o quê? 10 chifres. Então, João viu besta, João viu mar, João viu chifre, certo? Então, veja bem. A palavra besta, para a gente realmente entender o que significa, a gente tem que recorrer a um outro texto. Lembra que eu falei que os livros apocalípticos, para a gente entender, nós temos que recorrer a outro livro, por exemplo, o livro de Daniel. Aí, se a gente for realmente procurar o significado da palavra besta, você vai no dicionário, besta significa o quê? Animal. E você vai realmente no livro de Daniel, no capítulo 7, por exemplo, Daniel 7. E o versículo 24. Pronto, quando você lê Daniel capítulo 7, o capítulo todinho, no primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, lá está falando da visão de Daniel dos 4 animais simbólicos. Mas quando você chega no capítulo 7, versículo 24, você vai ver que o anjo do Gabriel chega para Daniel e fala assim: Daniel, o quarto animal que você viu significa o quarto reino que vai se levantar sobre a terra. Então, agora nós chegamos ao entendimento que a palavra besta significa animal. Besta é o que? Animal. E animal, segundo o livro de Daniel, significa o quê? Significa reino. Entenderam? Ok. Então agora vamos. Essa besta, ela saiu de onde? Do mar. Saiu da onde? Do mar. Foi? Bom, pronto, saiu do mar. Pronto, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Se você for ler, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1, mar significa o quê? Ajuntamento das águas. Todos os rios não correm para o mar? Então o mar é o quê? Ajuntamento de águas.
Pronto, mas para você saber o que Deus está falando para o profeta a respeito de mar, a gente tem que recorrer a um outro texto. Qual é o outro texto que a gente vai recorrer? A gente vai recorrer, por exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Então lá vai dizer assim: as águas que você vistes significa o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então aqui significa o quê? Povos, multidões, reticência, porque não dá espaço, né? Nações e línguas. Então, tá aí. A palavra chifre, por que chifre? Porque a besta que saiu do mar, ela tinha quantos chifres? 10 chifres. Então, a palavra chifre, né, para a gente entender, a gente vai pesquisando na Bíblia, a gente encontra realmente a resposta. A resposta está aí em Apocalipse, aqui ó, Apocalipse 17, versículo 12. Então lá vem falando para nós que chifre significa o quê? Rei, poder ou reino. Então chifre significa isso aqui, ó. Rei, poder ou reino. Ou reino. Certo? Está vendo como é que a gente lê o livro do Apocalipse? Só desta forma é que a gente vai realmente descobrindo o segredo da palavra profética no livro de Apocalipse, Daniel, Ezequiel e assim por diante. Caso contrário, a gente vai nadar em maionese, a gente vai ficar sem entendimento, e é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que aonde não há profecia, o que é que acontece? O povo se corrompe. Então a gente vai ficar como? Corrompido. A gente vai ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina que aparece na face da terra. E a maior confusão que existe hoje no mundo chama-se a confusão religiosa. E aí o que é que acontece? O meu povo perece por falta de quê? Por falta de conhecimento. É Oséias capítulo 4, versículo 6. Lá está escrito essa palavra. Vamos ver aqui mais outra palavra aqui. Eu tenho aqui, digamos assim, em mente várias palavras, mas vamos ver aqui mais algumas aqui. Por exemplo, vou colocar aqui a palavra mulher. Eu vou pegar um texto, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, certo? Eu vou pegar aqui uma outra palavra. Eu vou pegar aqui a palavra estrela. A palavra estrela. Estrelas. Pronto, eu vou pegar aqui uma outra palavra. Vou pegar aqui a palavra cordeiro, por exemplo. Cordeiro. Vou colocar o texto. Mulher, Apocalipse 12, 1. Estrelas, Apocalipse também, capítulo 12, versículo 1. E cordeiro, vou pegar Apocalipse, capítulo 5. Que lá tem falando sobre um cordeiro com 7 selos. Certo? Então veja bem. Aqui, o que foi que João viu? João viu no céu o sinal de quê? De uma mulher que estava vestida de quê? De sol, tinha o quê? Uma coroa com 12 estrelas e tinha debaixo dos seus pés o quê? Uma lua. Essa mulher existe? Essa mulher fisicamente existe? Existe? Não. Não. Aqui é apenas uma mensagem figurativa para mostrar realmente para o povo de Deus o que significa. Qual é o significado de tudo isso, certo? Então veja bem, a palavra mulher em Apocalipse capítulo 12, que você lê e você não sabe o que significa. E você tem que realmente recorrer a outros textos da Bíblia para ver o que outro profeta está falando a respeito desse assunto. Então, veja bem, se você lê a palavra mulher em história, é mulher mesmo. Se você lê a palavra mulher em poesia, é mulher mesmo. Se você lê a palavra mulher nos livros evangélicos, é mulher mesmo. Se você lê a palavra mulher agora no livro de Apocalipse, já significa uma outra coisa, certo? Então, quando se trata de profecia, então a palavra mulher, para a gente encontrar o significado, a gente vai recorrer a um outro texto. O outro texto é o quê? Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32. E o que Paulo vai dizer lá? Portanto, a mulher, fala o quê? Grande é este mistério, e eu me refiro a Cristo e a
igreja. Então, ele começou falando de marido e mulher no capítulo 5, você pode ler todo o capítulo, está falando a respeito de marido e mulher, falando dos filhos, e lá no final, quando ele vai realmente dar explicação a respeito de mulher, ele diz assim: eu me refiro ao marido, que é Cristo, e a mulher, a igreja. Então, o que foi que João viu? O que foi que João viu? João viu o quê? Uma igreja, vestida de quê? De sol, que tinha debaixo dos seus pés o quê? Uma lua, e que tinha uma coroa, que tinha o quê? 12 estrelas. Então, gente, ó, sol, esse sol aqui, de acordo com Salmos 84, versículo 11, representa Deus, o sol da justiça, amém? Então, a mulher, que é a igreja, está revestida da justiça de Cristo. Pronto. Essa coroa significa símbolo de honra. Quer dizer, a igreja está sendo honrada com uma coroa. E estrelas, entendeu? O significado de estrelas, vou dar aqui para vocês aqui agora. Estrelas, vou ver um outro texto, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Pronto. Lá ele vem falando o quê? Aqui significa igreja, né? Igreja. E aqui ele fala o quê? Lá diz o quê? Lá diz o quê? Vem mostrar-te ele o mistério. Mistério de quê? Dos 7 candeeiros de ouro e das 7 estrelas. Os 7 candeeiros que você viu são as 7 igrejas que estão na Ásia. E as 7 estrelas são os 7 anos das 7 igreja. Então agora a gente descobre que a palavra estrela em Apocalipse refere-se ao que mesmo? Refere-se a anjos. Então estrelas em profecia significa anjos. Principalmente quando fala no livro de Apocalipse. A palavra cordeiro, você vê lá, Apocalipse capítulo 5, um cordeiro que tinha o que na sua mão? Ele tinha o que? 7 selos, né? 7 selos. Mas você lê todo o capítulo, você não descobre quem é esse cordeiro. Mas para você descobrir, você tem que recorrer a um outro livro da Bíblia. Agora você vai recorrer a um livro evangélico. Por exemplo, o livro de João. João, capítulo 1, versículo 29. Quando Jesus ia passando, quem viu Jesus passando? João. Foi que João diz assim? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cordeiro, na palavra profética, lá no livro de Apocalipse, representa quem? Representa Jesus Cristo. Representa Jesus Cristo. Certo? E aqui, já Apocalipse capítulo 5, representa, no caso, a palavra estrelas representa anjos. Certo? Vamos ver mais algumas palavras-chave aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui me concentrar para ver se eu consigo lembrar mais de umas palavras aqui. Vou colocar aí uma outra palavra. A palavra aqui, por exemplo, tempo. Tempo. Eu vou colocar um texto. O texto é esse aqui, que me vem na mente aqui. A palavra tempo é Daniel, capítulo 11, versículo 13. Entendeu? Então, quando a gente vai ler a palavra tempo, lá no livro de Apocalipse, a gente fica sem entender que significado tem. Mas quando a gente vai para Daniel capítulo 11, versículo 13, a Bíblia vai falar para a gente que tempo significa anos. Significa anos, certo? Aqui tempo significa anos. Pronto. Agora vou ver mais uma outra palavra-chave aqui. Por exemplo, quantas palavras eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar outra palavra aqui. A palavra ventos. Vento. Se você abrir o livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1, você vai encontrar o que lá? Você vai encontrar o que? Apocalipse 7, versículo 1, certo? Aí você vai encontrar o que? João estava vendo o que? Ele estava vendo o que? 4 anjos que estavam segurando o que? Os 4 ventos da terra. E depois ele viu o que? Um outro anjo voando pelo meio do céu, clamando com grande voz e dizendo assim: não soltem os ventos até que nós hajamos selado na fronte dos
servo de Deus vivo, certo? Então você lê o texto, mas você não consegue entender o texto, porque a palavra é simbólica, é profética, é apocalíptica, e existe por aí muita gente que são líderes religiosos e que está proclamando no povo que o livro de Apocalipse não é para ser lido, porque é um livro fechado, selado. Mas se você ler o capítulo 22, você vai ver um versículo único lá que diz assim: não selem as palavras desta profecia. Então o livro não foi selado, certo? Então, a palavra vento, para a gente entender realmente o significado, nós temos que recorrer a um outro texto, a um outro livro. O livro é Jeremias capítulo 51, versículo de 1 até o versículo 5. Quando você começa a ler, eu já coloquei até o versículo 5, porque você vai ler o texto e o contexto. Quando você lê o primeiro verso, a Bíblia vem nos falando a respeito de ventos, que significa o quê? Símbolo de contendas e o quê? E de guerras. Então, ventos em Apocalipse significa o quê? Contendas e guerras. Guerras. Pronto. O que é que o anjo que estava voando pelo meio do céu, estava clamando aos 4 anjos que estão no 4 cantos da terra, dizendo assim: não soltem os ventos. Quer dizer o quê? Não soltem o quê? Para não soltar o quê? O quê? Não soltem as guerras. Então, quem está segurando esses ventos são esses 4 anjos. Por que ainda não houve uma terceira guerra mundial? Por quê? Porque os 4 anjos estão segurando esses ventos, que são símbolos de contendas e conflitos, certo? Então, a partir do momento que os anjos soltarem esses ventos, aí a terra vai realmente ver as piores coisas que jamais vistas na face da terra. Entendeu, gente? Quem estiver vivo vai ter que invejar quem já morreu, certo? Então, aqui nós temos realmente exemplos de profecias clássicas, exemplos de profecias apocalípticas. Vou colocar mais outras palavras aqui, para que a gente possa realmente chegar a mais outro entendimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver aqui mais uma outra palavra profética que foi escrito através de símbolos. Bem, eu vou colocar aqui a palavra dia. Me vem na mente aqui agora, a palavra dia. Quando você lê a palavra dia no livro de Apocalipse, que é uma mensagem profética, simbólica, você lê, mas não entende realmente o significado. Então, para você saber o significado, você tem que recorrer a um outro texto da Bíblia. Que outro texto nós vamos recorrer? Nós vamos recorrer ao livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6 e 7. Lá a Bíblia está falando o quê? 40 dias eu te dei por 40 anos. Então, um dia em profecia significa um ano, profético, certo? Então, um dia significa ano, um ano, certo? Então, vou colocar aqui a outra palavra aqui agora. Vou colocar essa palavra aqui agora, tempos. Vou botar aqui agora 2 tempos. 2 tempos. Eu vou botar aqui a metade de um tempo. A metade é assim, viu, gente? É um tracinho assim e o 2 para ficar a metade, certo? Então, a palavra tempos. Tempos, para a gente saber o significado, a gente vai para outro livro da Bíblia. Vamos para o livro de Daniel, por exemplo. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Então, lá fala o quê? E lá proferirá palavras contra os santos do Altíssimo, aguardará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, um tempo, aqui um tempo, a palavra vem, no caso, assim, um tempo, no singular. Então, um tempo, você vai para Daniel 7,25, que significa, isso aqui, Daniel 7,25, então, tempo,
é um período de 360 dias proféticos, que se transforma em 360 anos literais. Então, um dia profético é uma coisa, certo? Então, um dia profético é uma coisa, e um dia literal é outra coisa. Então, um tempo significa 360 dias proféticos, que convertido é equivalente a 360 anos, que é igual a anos. Então, na época se contava assim, porque essa questão de 365 dias não existia. Esses 365 dias foi uma mudança que houve no calendário romano, do gregoriano para o juliano. Então, os anos eram contados 360 dias, certo? Então, quando se fala a palavra dois tempos, então, se um tempo é 360, dois tempos é quanto? Quem é bom de matemática? Dois tempos significa 720 dias proféticos, que convertido dá quanto? Vai dar o quê? Vai dar 720 anos literais. Tá certo, gente? Então, a metade do tempo representa a metade de um dia profético. Se um dia profético representa, por exemplo, se um tempo profético representa um período de 360 anos, então a metade de um tempo profético representa o quê? Um período de 180 dias. O texto é o mesmo. 180 dias proféticos, que convertido dá em anos. Então, 180 anos. Então, quando você lê lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 11, e você vai encontrar lá um período de 42 meses, se você pegar 42 meses e você multiplica, por exemplo, 42 vezes 30, você vai encontrar uma soma de 1260. Então, nesse caso, se você somar aqui, por exemplo, 360 com mais 720 e com mais 180, você vai encontrar 1260 também, que é a mesma coisa, de 42 meses. Então, esse 1260 representa um período de 1260 anos literais, ou 1260 dias proféticos. Então, 1260 dias proféticos representam um período de 1260 anos literais. Certo? Alguém tem dúvida? Se quiser, pode fazer uma perguntinha assim, irmão, e tal. Aí a gente está aqui para responder, se a gente souber também. Porque eu não sei de tudo também não. Eu não sei de tudo, não sou dono da verdade, tá certo? Eu estou aqui apenas como instrumento nas mãos do Senhor, para que realmente a igreja receba a profecia, e através da profecia a igreja seja também o quê? Edificada, amém? Porque a Bíblia fala o quê? Lá no 1 Coríntios